A Mesopotâmia foi a região do Oriente Médio situada entre os rios Tigre e Eufrates, e onde hoje se encontram o Irã e o Iraque. Em relação à arte produzida nessa região, falaremos sobre a produção de três civilizações diferentes que conquistaram esse território: os Sumérios, os Assírios e os Babilônios. Esses povos deixaram marcas de suas produções e foram de alguma forma influenciando a cultura de seus sucessores. Os sumérios foram responsáveis pelo surgimento da primeira forma de escrita, a cuneiforme, marcada por pequenos símbolos que eram entalhados em pedra ou blocos de barro. Também criaram as primeiras cidades-estado, tendo cada uma um governo e autonomia próprios. Eram governadas por pateses, chefes políticos que concentravam poderes militares e religiosos. A produção artística sumeriana se baseava na produção de pequenas estatuetas de pedra que representavam os chefes das cidades-estado. Na arquitetura, o maior legado dos sumérios foram os zigurates, enormes torres feitas de tijolos de barro que representavam um espaço sagrado, o templo religioso, e onde também eram guardados os suprimentos de comida e colheitas. Os assírios foram reconhecidos como uma cultura ligada ao militarismo e na constante busca por novos territórios. A representação dos reis assírios como grandes conquistadores e guerreiros incansáveis foi marcada nas paredes dos palácios de forma a ornamentar esses espaços. Eram comuns as cenas onde os reis apareciam na caça de leões. Além disso, esculturas colossais que ladeavam os portais de entrada dos palácios, os lamassu, eram figuras zoomórficas que representavam uma cabeça humana, podendo ser dos reis ou de guerreiros em corpo de touros com asas. Eram guardiões com o intuito de representar a força e também a simbologia de afastar o mal. Nesta animação, é possível compreender como eram esses palácios e sua ornamentação. As imagens esculpidas em alto relevo representavam as campanhas militares do povo assírio. Também, em outros espaços, destinados como salões religiosos, eram encontradas figuras míticas. Todas eram pintadas. Hoje, parte do que foi encontrado por arqueólogos nessas regiões foi levado para museus como o Metropolitan, em Nova York, como acervo permanente. Os babilônios dominaram a região e conquistaram os assírios. Absorvendo grande parte de sua cultura, foram responsáveis por deixar marcos arquitetônicos no desenvolvimento de suas cidades-estado. Com uma arquitetura luxuosa e imponente, a cidade da Babilônia foi uma das mais importantes cidades da antiguidade. Um mapa mental sobre o conteúdo dessa aula mostra a Mesopotâmia, a região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, caracterizada por ser de extrema fertilidade. Hoje se encontram os países Irã e Iraque. A arte produzida nessa região está representada principalmente pelos povos sumérios, como sendo a primeira civilização da história, tendo fundado as primeiras cidades-estado. Eram governadas por pateses. Criaram a primeira escrita, a cuneiforme. Tinham como local sagrado os zigurates. Os assírios, envolvidos em guerras, deixaram nas paredes dos palácios esculturas em alto relevo representando suas campanhas e a proteção dos colossais lamassu. Já os babilônios receberam influências das culturas anteriores e tiveram a arquitetura como principal marca.
Podemos compreender que na Mesopotâmia a arte foi representada pela arquitetura religiosa nos palácios e a influência dos elementos ornamentais de uma civilização após a outra. Para mais informações sobre o universo da arte, siga a página no Instagram Professor Marcos Arte e veja dicas e curiosidades.